Sejam bem-vindos. Nós vamos bater um papo hoje sobre o projeto Joseleito de Solidariedade. É algo novo para nós, para a nossa congregação, relativamente novo, em vista de outras tantas congregações que também trabalham milenar. Então, a gente vai conversar um pouco, tentando abrir caminhos, encontrar respostas, sedimentar aquilo que nós já temos. O grande objetivo, na verdade, é contribuir um pouco para que os nossos grupos, nas diversas paróquias onde estamos, possam ir abrindo caminhos para um possível trabalho, para melhorar um pouco o trabalho que já temos. A ideia é mais ou menos essa. E eu gostaria de iniciar pedindo licença a vocês para que a gente se debruce um pouco sobre a palavra projeto. Essa palavrinha que comumente a gente fala, mas que muitas vezes na prática ela se parece desconhecida. Então eu gostaria de expressar um pouco aqui um pensamento a respeito do que é projeto, para que de fato a gente possa entrar no nosso projeto especificamente falando. Então, o que significa a palavra projeto, né? Existem centenas de definições para revelar o que significa de fato essa palavra. Se você procurar lá nos dicionários da vida, nós vamos encontrar. Projeto significa plano, desejo, intenção, né? Tudo o que precisamos realizar de algo de novo, vontade de realizar algo novo, vontade de. Então, veja que projeto é algo muito amplo, né? Se nós vamos tratar de um projeto político, por exemplo, existe uma estrutura própria para esse projeto. Se é um projeto educacional, existe uma estrutura própria. Se é um projeto de uma construção de uma casa, de um edifício, existe um projeto próprio, etc, etc. Mas uma coisa, todos esses projetos têm em comum: planejamento, organização, vontade de realizar algo. Tudo isso os projetos ou um projeto tem em comum. É uma palavra que vem do termo latino projectum, do verbo proicere. O que significa isso? Antes de uma ação, algo que vem antes de uma ação. Aqui começa a complicar algumas coisas, porque, em geral, na igreja, a gente pula esse processo. Facilmente, a gente, na igreja, tem a tendência de pular esse proicere, ou seja, aquilo que vem antes de uma ação, aquilo que vem antes de um projeto. A gente tem a tendência de fazer, de agir, de realizar, mas não nos preocupamos tanto em planejar. A gente vai ver daqui a pouco que algo que é feito sem planejamento emana cansaço, emana tempo, emana aborrecimento, emana uma série de coisas. Então, do verbo proicere, isso significa algo que vem antes de uma ação, é algo que vem como precedência, é algo que vem antes de qualquer outra coisa. Então, planejar, montar o projeto, arquitetar o projeto. Isso nos pega assim, de forma muito surpreendente, porque qual é o nosso costume, geralmente, né? Basta aparecer alguém, por exemplo, de boa vontade lá na nossa pastoral, seja ela qual for, que a gente já quer torná-la secretário, ou coordenador, ou não sei o quê, antes da pessoa, coitada, conhecer, se organizar, planejar,
a gente já dá logo um cargo de coordenador ou de chefe, ou seja lá do que, e aí as coisas começam a se complicar exatamente por causa disso. O que é necessário para que um projeto contenha? O que um projeto deve ter? O que é que um projeto deve conter e não deve faltar? Eu acabei de dizer para vocês que, dependendo do projeto, existem itens diferenciados. Se é um projeto político, itens próprios para aquele projeto. Se é um projeto de construção, para quê? Para o nosso projeto, especificamente, um trabalho de solidariedade para com os mais necessitados, eu elenquei aqui alguns itens dos quais a gente vai conversando e acho que a Mariana disse isso no final, na sua fala, no final a gente pode fazer aí os questionamentos, anotar e a gente pode fazer questionamentos depois. Então, especificamente para o nosso projeto de solidariedade, como é que esse projeto deve ser montado? Primeiro, com uma justificativa. Eu vou fazer o projeto para quê? Qual é a justificativa que eu tenho que dar, por exemplo, à minha comunidade, para que esse projeto possa acontecer, possa iniciar, possa se edificar, possa se realizar? Então, uma justificativa, né? Criar ali uma justificativa para que quem faz parte desse projeto possa entender minimamente do que ele está participando. Eu vejo muito claramente, não só aqui na minha realidade, mas quando a gente se junta por aí nas assembleias, faço muitas pessoas confundirem, por exemplo, os eleitos leigos com mais uma pastoral. Isso significa o quê? Que falta uma justificativa, que falta justificar o que é esse grupo, o que é o projeto, o que é o nosso trabalho. Então, justificativa. Depois, aquilo que a gente vai encontrar todos os anos lá na formação da campanha da fraternidade, o objetivo geral, que é, em linhas gerais, o trabalho que nós queremos desenvolver, a ação que nós queremos ter, o objetivo geral, sem se prolongar nesse objetivo aí. Depois, o objetivo específico. O que é esse objetivo específico? É especificar o que nós vamos realizar. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa ação? Por mais que a nossa ação se identifique com algumas outras iniciativas que já existem lá na minha paróquia, na minha comunidade, mas eu tenho especificamente claro que o nosso trabalho está direcionado assim, assado, etc, etc. Ou seja, esse objetivo específico vai delinear entre tantos movimentos e trabalhos que possam existir na comunidade a especificidade do trabalho de solidariedade realizado pelos joseleiros. Então, sempre buscar ali um objetivo específico. Agora, algo que também é bastante sublime e às vezes a gente passa por cima disso, né? Então, nós já vimos justificativa, objetivo geral, objetivo específico. Agora, algo importantíssimo: metodologia. Como nós vamos realizar isso? Como nós vamos colocar em prática o que nós justificamos? Como eu vou me virar nos 30 para poder colocar na ação aquilo que eu me propus, por enquanto, no papel? Então, seguir uma metodologia é sempre algo muito específico e necessário. Se a gente olha a vida missionária, a vida pública, a vida de Jesus, ele seguia uma metodologia. Ele não fazia as coisas assim, sem pensar muito, ou do jeito que vê a gente faz. Ele seguia sempre uma metodologia. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver isso lá na frente, Jesus segue uma metodologia por 10 capítulos, do capítulo 9 ao capítulo 19. No Evangelho de Mateus, ele também vai delinear
aos seus discípulos o que ele vai tratar em todo o Evangelho de Mateus. Isso significa a metodologia de trabalho. Porque a metodologia, ela faz com que as pessoas se sintam seguras no trabalho realizado. Eu hoje faço isso, amanhã vai ser essa mesma linha. E na semana que vem também. Não é uma coisa nova a cada semana. Não é uma surpresa nova a cada semana. Surpresa a gente faz quando algo dá errado. Então a gente tem que se agarrar nos elementos que nós temos. Mas se a gente tem uma metodologia, isso significa organização. E lembrem que para que a gente possa colocar um projeto em funcionamento, a primeira palavrinha é planejamento, organização. Mínima que seja, mas precisa ter. Tá? Outro ponto que é fundamental também, público-alvo. A quem nós queremos chegar? O nosso trabalho vai ser direcionado a quem? Para quem? E aqui, claro, a gente vai ver também daqui a pouco, é muito sensível isso, porque o grupo que está se organizando para montar o projeto precisa identificar a realidade que vive. Precisa saber a quem vai ser direcionado o trabalho. Então, identificar o público-alvo. É fácil a gente entender isso quando a gente olha para algumas empresas na nossa cidade. Por exemplo, eles constroem um prédio de modo tão específico que ele já está de olho no público que vai atender. Uma loja, um supermercado, quando é erigido, não é por acaso, eu gostei desse lugar, vamos fazer um supermercado aqui. Não, eles primeiro estudam o público-alvo, eles sabem a realidade que está pisando, eles sabem a quem vai se dirigir, como vai ser atendido. Então, o nosso projeto de solidariedade não pode perder também essa dimensão. Quem é o nosso público? Os pobres. Mas isso é muito geral. Os pobres, mas de que forma? Qual o trabalho que eu vou exercer para atender aquela porcentagem de pobres, etc, etc. Né? Como diz Jesus na Sagrada Escritura, pobres sempre tereis, ok? Mas qual é o trabalho que eu vou realizar, o projeto que eu vou realizar, que vai atender especificamente aquela parcela de pobres a qual eu me propus, qual projeto se propôs. Então, público-alvo. E, por fim, algo que às vezes também a gente deixa passar, o resultado, ou seja, a avaliação. Precisamos sempre fazer avaliação a partir dos resultados que nos chegam, né? Às vezes a gente pode estar, como o povo diz por aí, dando murro em pontas de faca. Temos um projeto bom, bem pensado, bem organizado, etc., mas os resultados não são os desejáveis. Não estamos atingindo o resultado que gostaríamos. É claro que aí a gente precisa pensar um pouco maior, que o nosso projeto de solidariedade, no fundo, precisa também levar a evangelização às pessoas, né? Não é só o pão, não é só a comida, não é só a sopa, não é só... Enfim. Quais são os resultados que nós estamos tendo a partir do trabalho que esse grupo está realizando? Né? A gente tem sempre a tendência de partir do nosso exemplo, né, da nossa realidade. No início do ano, aqui na paróquia, nós mudamos a área de atuação da nossa paróquia, do nosso trabalho, do nosso projeto. Por quê? Porque a gente identificou que as comadres lá da comunidade davam a entender que nós estávamos incomodando, as crianças não estavam correspondendo bem com aquilo que a gente se propôs, estavam estragando aquilo que a gente, com muito sacrifício, conseguia. Então a gente pensou, vamos mudar o nosso projeto para outra área, para outra comunidade, vamos ver como é que isso vai se proceder
daqui para frente, né? Então, não ter medo de mudar. A mudança sempre traz algumas dores, alguns sofrimentos, alguns questionamentos, mas é preciso mudar quando o resultado não está favorável. É preciso ter essa coragem para a mudança. Agora, como criar um projeto, né? Como criar um projeto, especificamente nosso projeto de solidariedade? Primeiro ponto, e aí está em consonância com aquilo que a gente falou por penúltimo. Olhar a realidade. Meus queridos, não adianta a gente fazer uma campanha de cobertor para uma cidade que está pegando fogo em calor, como é, por exemplo, o Rio de Janeiro. Agora, o Brasil todo, né? Mas, assim, olhar a realidade. Não ter esse medo de olhar especificamente o chão que nós estamos pisando. Jesus, quando dizia uma coisa, quando evangelizava, quando catequizava, ele fazia isso a partir da realidade que ele vivia. Jesus era um exímio catequista, se a gente quiser usar aqui a palavra, um exímio projetista, porque ele falava, agia e ensinava sempre a partir da realidade. Nunca com a cabeça vazia, nunca com a cabeça lá nas nuvens, nunca fora da realidade. Olhar sempre a nossa realidade. A partir desse olhar, a partir dessa identificação da nossa realidade, o nosso projeto pode ter sucesso. Ele pode ter sucesso. Mas se a gente cria um belo projeto sem esse cuidado de olhar a realidade, o chão que nós pisamos, as dificuldades que nós temos, fatidicamente esse projeto não vai muito longe. Então, olhar com carinho a realidade. E quem olha a realidade não é uma pessoa, não é o padre, não é o coordenador do grupo, mas é o grupo todo que, com várias reuniões, insistentes reuniões, se discute, cada um apresenta a realidade, mas é assim, é assado, não vai dar certo, vai dar certo. E a gente vai chegando a um determinador comum a partir da opinião, do olhar cuidadoso de cada um. Não pode ser a opinião de um e não pode ser o desejo de um. Porque tem muito isso, né? Ah, eu olhei a realidade, eu acho que dá certo. Você acha que dá certo. E os outros? O projeto é feito por muitos. Vamos ouvir todo mundo. Todo mundo precisa dizer alguma coisa para que a gente possa chegar juntos à conclusão de que a realidade nossa é essa e, a partir dela, devemos continuar o nosso projeto ou não. Segundo ponto, para que a gente possa criar um frutuoso projeto. Montar um cronograma. Montar um cronograma. E sempre a partir desses indicativos que nós estamos falando, na minha cabeça, ao menos, ronda sempre a palavra organização. Organização. Montar um cronograma significa dizer deixar com que as pessoas que trabalham sobre o projeto e quem é atendido pelo projeto saiba exatamente o que vai acontecer. Pode ter surpresas? Pode. O carro pode quebrar, alguém pode morrer, a chuva demais, a violência é demais, impede que a coisa aconteça. Mas nós temos um cronograma. Nós não estamos soltos, fazendo aqui da forma que vier. Não. Nós temos um cronograma a ser seguido, né? Toda segunda-feira, toda sexta-feira, tal hora, sairemos assim, assado, passaremos na rua tal. Ou seja, nós temos um cronograma a ser seguido. Por mais que esse cronograma, na hora, dê um problema, aconteça, não foi possível seguir aquilo que estava, não tem problema nenhum. Mas nós temos um caminho a ser seguido.
né? Nós temos um itinerário a ser feito. E é esse itinerário que a gente deve cumprir. Então, se você está lá em São Paulo e faz parte do projeto de Brasília, você sabe que naquele dia, naquele horário, os seus irmãos estão reunidos, rezando, preparando a comida, preparando, sei lá o que, estão na rua, atendendo os irmãos. Ou seja, existe um cronograma. E a partir desse cronograma, a gente pode se unir em oração. Por mais que eu não possa ir naquele dia, mas de casa, de onde eu estiver, eu estou em oração. Eu estou dizendo a quem está, olha, esse momento está acontecendo isso lá na minha comunidade, porque toda semana é assim. Ou seja, existe um cronograma. Outra coisa que é importantíssima, atribuir tarefas e responsáveis. Meus queridos, não se faz um projeto sozinho. Até o nosso projeto de vida, cada um tem, até o nosso projeto de vida, ele precisa de pessoas que nos ajudem, que nos façam caminhar melhor. Então, quando surgir em qualquer grupo, em qualquer comunidade nossa, um projeto que é a Dona Maria, o seu José, que faz sozinho, desconfie e interceda, pelo amor de Deus, ao coordenador, porque a coisa já começa errada, já começa equivocada. Não vai dar certo. Aí, as consequências disso a gente sabe a partir das pastorais que a gente vive, das comunidades que a gente trabalha. O cara começa a se sentir dono do pedaço. É meu, fui eu que criei, eu faço há tantos anos, como é que fulano chegou agora e já quer modificar? Ou seja, porque ele fez sozinho. Então, o projeto não é seu, o projeto não é para você fazer, é para que possa atribuir tarefas e responsáveis. Cada tarefa precisa ter um responsável. Nunca faça sozinho. Porque se você morrer, acabou o negócio. Deus queira que não morra, né? Mas se você ficar doente, não acontece. Se você precisar viajar, não acontece. Porque o projeto é seu, não é da comunidade, não é do grupo. Então, atribuir responsáveis e tarefas. Existem muitas tarefas, precisam ter muitos responsáveis. Entendeu? Tem muitos responsáveis, pessoas. Vamos criar tarefas para que as pessoas possam se sentir parte integrante do projeto. Eu dou um exemplo aqui muito simples, mas que vale aí para essa coisa maior que a gente está falando. Às vezes a gente vai celebrar uma comunidade, por exemplo, aí o coordenador da comunidade faz um comentário, a primeira leitura, se brincar o salmo, tendo pessoas disponíveis que possam fazer isso. Por que não partilhar? Por que não atribuir tarefas? Ah, mas o fulano não tem experiência. Mas se você não der, nunca vai ter. Entendeu? Então, temos pessoas disponíveis, vamos dar tarefas a essas pessoas para que elas se sintam parte, integrantes do todo, do projeto. Temos muitas tarefas, vamos procurar responsáveis, pessoas para que possam assumir esses projetos, essas tarefas. Então, nunca sozinho, sempre com outros irmãos responsáveis, procurando tarefas, e com muitas tarefas procurando responsáveis. Outro item desse ponto aí de como criar um frutuoso projeto. Divulgar o projeto. Divulgar o projeto. Existem realidades nossas que o todo da paróquia, por exemplo, não conhece o projeto de solidariedade dos Joseleitos. O que é isso? Que grupo é esse? É mais uma pastoral? Que pastoral é essa? Normalmente a gente escuta isso, né? Então, divulgar o projeto a partir da pessoa do padre José Gomesindo, a partir do trabalho que já existe, ou se não existe, a partir dos elementos escritos que nós temos, e proporcionar
nas assembleias paroquiais, um momento para falar do dito projeto, ou seja, as redes sociais hoje vão longe, mas também não especificam as coisas, mas montar um esquema para divulgar o projeto. Isso é interessante e faz parte da dinâmica. Tem até uma frase que esses dias eu li aí, não sei onde, que diz assim: quem não é visto não é lembrado, né? Essa frase é muito comum. Quem não é visto não é lembrado. Ou seja, se a gente quer que o nosso projeto seja bem lembrado, bem conceituado por todos, nós precisamos divulgar. Precisa divulgar. Quarto ponto. O quinto ponto é aquilo que nós falamos no item anterior: monitorar os resultados. Isso também, meus queridos, é muito importante. Monitorar os resultados. Às vezes, para mim, estou envolvido com o projeto, etc., está tudo às mil maravilhas. Mas o resultado disso, será que também está a mil maravilhas? Será que o que nós temos de retorno disso condiz com aquilo que eu me sacrifico, com aquilo que eu preparo, com aquilo que eu organizo? O resultado disso me satisfaz? Então, não esqueçamos de, nesse processo, estar sempre atento aos resultados. Faz parte também de uma boa organização para montar o projeto. Essa coisa do projeto, do planejar, do organizar, é tão importante que na Sagrada Escritura, na Bíblia, nós vamos encontrar o próprio Jesus, eu falo sempre da pessoa de Jesus, né? Nós vamos encontrar ele preocupado em organizar o seu grupo, a sua missão, o seu trabalho. Depois a gente vai ver nos evangelhos, mas já lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, está escrito assim: os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz penúria. Olha como isso é tão lógico para aquilo que nós estamos conversando, né? Lá em Provérbios, os planos, ou seja, o projeto, a organização de um homem ativo produz abundância. A precipitação, ou seja, a desorganização, a falta de cuidado para com esses itens que nós tratamos aqui, só traz penúria, só traz sofrimento, só traz angústia, só traz briga, só traz desentendimento, só traz desunião. Digo isso a partir de algumas realidades que a gente já foi vivenciando por aí afora. Se criou o projeto tal, a ideia tal, a pastoral tal, o movimento tal, sem estrutura nenhuma, sem organização nenhuma, com 2 ou 3 gatos pingados, daqui a pouco começam a brigar entre si, e quem chega não é bem-vindo, porque está querendo tomar o nosso lugar, e a coisa vira uma confusão, de gato só. Só traz penúria, só traz sofrimento, só traz angústia, só traz perda de tempo e não produz aquilo que desejaríamos. Não sei se os senhores têm Bíblia aí em mãos, mas eu gostaria que vocês pegassem lá no Evangelho de Lucas, a quem, por sinal, eu gosto muito. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versos de 1 a 6, diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 9, versos de 1 a 6. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes:
Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então vejam, quando Jesus prepara os seus discípulos para esse grande projeto. Que projeto é esse aqui especificamente falando? O projeto da grande caminhada que Jesus vai empreender, junto com os seus apóstolos e alguns admiradores, para Jerusalém, saindo da Galiléia. Isso vai acontecer lá no versículo 51, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, antes de se pôr a caminho, antes de caminhar, Jesus, então, tem a preocupação de organizar, de planejar, de instruir os seus apóstolos como tudo deve acontecer. Ele não reuniu simplesmente pessoas de boa vontade e disse: vão aí, façam o que vocês acharem melhor. Façam pelas suas cabeças. Não. Ele perdeu tempo instruindo, educando, dizendo como eles deveriam fazer. Eles estavam indo em nome de alguém, não era em nome próprio, e por isso eles precisavam dizer isso e aquilo outro. Gente, isso faz parte da nossa missão, enquanto cristãos, batizados e joseleitos. Eu, como padre, claro, penso muitas coisas que talvez divirjam daquilo que a igreja pensa e diz e ensina. Eu tenho o direito de fazer isso. Agora, eu não posso pegar o microfone e falar contra a igreja e falar mal da igreja. Eu vivo, eu trabalho, eu sou missionário em nome dela. Como é que eu posso falar mal da igreja? Não sei se vocês conhecem a história do grande Dom Helder Câmara, por alguns pensamentos que ele tinha, estava sempre num conflito, no outro, uma visão muito aberta das coisas e tal. E os repórteres que são danados para inflamar as discussões dentro da igreja, né? Um dia ele terminou a missa na Catedral do Recife e indo para ir para a sacristia, veio um repórter e insultando, querendo que ele dissesse algo para polemizar a confusão e perguntando mais ou menos assim, mas o que é que o senhor achou que a igreja disse isso contra o senhor? A igreja quer que o senhor se cale, não sei o quê, o senhor não tem nada a dizer. Por fim, ele se zangou, virou para o repórter e disse: o senhor quer que eu fale mal da igreja, da minha mãe? A igreja é minha mãe. Como é que eu posso falar mal da minha mãe? Pronto, calou a boca do repórter. Entendeu? Eu posso fazer parte do projeto, posso não concordar com uma outra coisa, mas eu não posso sair por aí criticando daquilo que eu participo, que eu sou. Então, Jesus, quando ordena aos discípulos que ide pelo caminho, digam isso e aquilo, façam isso e aquilo. Não é para fazer qualquer coisa. Não é para sair por aí dizendo que a Bíblia não diz, por exemplo. Da mesma forma, os nossos projetos. Nós temos uma linha, nós temos uma orientação, nós temos um fio da meada a ser seguido, nós temos uma orientação básica sobre isso. Então, não fazemos pela nossa cabeça, não fazemos para ganhar aplausos, não fazemos para ser bem vistos, não fazemos para ser coordenador da próxima eleição. Não é por isso que nós fazemos. Nós fazemos porque eu me senti chamado para esse serviço, me consagrei a isso e eu quero agora investir nisso. Posso não concordar com A, com B ou com C, mas isso a gente vai resolvendo a partir das nossas discussões, a partir dos nossos encontros. O todo, o bonito do projeto precisa aparecer, que é beneficiar quem necessita. Isso deve aparecer. Agora, quebrar a panela na cabeça do outro e discordar e tal, isso faz parte também, mas isso é para outro momento. Né? Quando a gente se une em vista de um todo,
os pormenores devem ficar para trás. Então vejam, Jesus, preparando a caminhada com seus discípulos, orienta, prepara, organiza, planeja. E agora eu queria pular lá para capítulo 9 ainda, versículos 51 e 52. Exatamente quando começa a grande viagem de Jesus. Diz assim: aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Olha o que diz: enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em um povoado dos samaritanos para ali arranjar pousada. Ou seja, meus queridos, Jesus, quando se propôs a caminhar para Jerusalém, ele sabia exatamente onde ia passar, onde ia dormir, o que ia dizer. Certamente as pessoas queriam encontrar. Ou seja, Jesus era um homem organizado. Jesus se planejou para poder fazer a grande viagem, o grande empreendimento, a grande trilha que fez com seus discípulos. Agora, continuando nesse mesmo viés, lá no capítulo 3º do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o projeto de evangelização de Jesus em todo o Evangelho de Mateus. As primeiras palavras, preste atenção, as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Mateus dizem como vai ser o seu projeto de evangelização. Então, lá no capítulo 3º, versículo 15, Jesus diz assim: devemos cumprir toda a justiça. Depois, lá no capítulo 5º, versículo 20, ele, reforçando esse projeto, diz aos discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos pecadores, não entrareis no reino dos céus. Qual é o grande projeto de Jesus no Evangelho de Mateus? Ser o homem da justiça, o mestre da justiça, aquele que coloca a justiça de Deus em prática. Agora, é ser justo no Evangelho de Mateus, né? É ser bonzinho, não. É colocar em prática a vontade de Deus. É estar em plena comunhão com a comunhão do Pai. Isso é ser o mestre da justiça. Isso é fazer justiça no Evangelho de Mateus. E esse é o projeto de Jesus. Não foi algo que aconteceu, uma inspiração do nada, algo que foi projetado, organizado, planejado. Ok? Agora, muito rapidamente, eu gostaria de falar sobre outro termo que é o tema da nossa conversa hoje: projetos de solidariedade. Então, a gente precisa perguntar o que é solidariedade. Meus amigos, aí eu digo aqui para vocês, e com toda franqueza, solidariedade não é quebrar galho. Não é quebrar galho. Porque quebrar galho, dentro do contexto, nós estamos conversando dentro do projeto, né? Quebrar galho, na verdade, atrapalha o projeto. Ao invés de ajudar, atrapalha. Ser solidário não é ser bonzinho somente. Porque ser bonzinho tira a autenticidade do projeto. Infelizmente é assim. Ser solidário, solidariedade, é muito mais do que isso. É supra quebrar galho e ser bonzinho. Eu fico danado, viu, Padre Valdir? Não sei se tem outros padres por aí, quando a comunidade diz assim:
Ah, o padre X é tão bonzinho. Eu fico me perguntando, o que é isso, ser bonzinho, né? Porque, em outros termos, quando você quer dizer que o feinho está arrumadinho, você diz assim, ele é tão bonitinho, né? É o feio arrumadinho, fica bonitinho. Então, ser bonzinho também pode ser que não seja autêntico, pode ser que o fulano não seja autêntico, então é bonzinho. Eu participei de uma reunião com formadores, né, porque eu era formador, e o bispo que estava na formação disse assim, Padre Valdir e companheiros, olha, eu tive um seminarista e eu pedi para ele morar com o padre X, passou um ano, e no final eu perguntei, padre, e aí, como é que tá? Ele é muito bonzinho. O outro ano eu coloquei para morar com outro padre. No final do ano eu perguntei, e aí, padre? Ele é muito bonzinho. No terceiro ano, o bispo colocou ele para morar no seminário. E aí, reitor, como é que é o fulano? É muito bonzinho. Ou seja, o cara não deu passo nenhum. Ficou só na esfera do bonzinho. O bonzinho pode ser que não seja autêntico, pode ser que esteja usando uma máscara apenas para agradar o superior, a A ou a B. Então, ser solidário não é ser bonzinho, não é quebrar galho. Isso muitas vezes atrapalha o grande projeto, né? Aquilo que é o grande projeto dos nossos grupos. A solidariedade precisa ser, antes de tudo, inteligente. Inteligente. Porque, meus irmãos, se a gente não trabalha com inteligência, se o nosso projeto não for inteligente, a gente gasta muito tempo. E tempo perdido, e tempo hoje é precioso. A gente não se organiza, a gente fica batendo cabeças, lutando para cada dia sobreviver, para cada encontro acontecer, para cada trabalho acontecer. Ou seja, a gente se desorganiza. Economicamente, a gente não se organiza. Você não sabe se vai gastar, se não vai gastar, o quanto vai gastar. Né? Ou seja, trabalhar a solidariedade com o grupo mais necessitado, com os quais a gente trabalha, precisa ser um trabalho inteligente. Porque tudo isso emana organização e planejamento. Eu gostaria de trazer aquele texto, aqui não vou ler, só comentar, do Bom Samaritano, que todos conhecem. Um fulano de tal descia de Jerusalém, foi tomado de assalto. Gosto muito desse texto. Deixaram no chão quase morto. Realidade que a gente cruza todos os dias aí pelas nossas cidades. Violência em cima de violência. Passou um, coitadinho. Passou outro, que pena. E assim passaram tantos. Por fim, passa um samaritano. Geograficamente, diz que eram povos inimigos por questões de tradição, de religião, enfim. É justamente esse homem que desce do animal, cuida das feridas, coloca esse cidadão em cima do seu animal e leva para uma hospedaria, que numa interpretação mais religiosa, etc., é a própria igreja, que com os seus sacramentos cura aqueles que estão caídos à margem pelo pecado. Enfim, olha a forma com que esse homem cuida do pobre morto, do quase morto, né? Com inteligência, com planejamento, com projeção do futuro. Um passou, disse coitado, o outro também, talvez alguém passou e levantou ele ali de qualquer forma, mas fique aí mesmo. Ele não, ele teve todo um ritual. Desceu do animal, curou as feridas, colocou em cima do animal, levou para o hospital, para a igreja, deu dinheiro lá a quem devido, organize aí, cure esse homem, que daqui a pouco eu volto para, se tiver devendo alguma coisa, eu posso pagar, enfim.
de trabalhar com inteligência. Tempo é muito precioso, dinheiro ninguém tem a rodo, tem que se organizar. Organização faz parte do nosso acordar, o nosso dormir, por isso, quem faz parte de um projeto precisa ter essas predisposições. Então, projeto de solidariedade realizado pelos Joseleitos. Qual é o primeiro e grande projeto dos Joseleitos? Juntar um grupo, fazer sopa e levar para a rua? Não, calma aí. Calma. O primeiro e grande projeto dos Joseleitos deve ser o espiritual. Deve ser o projeto espiritual. Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está a espiritualidade do seu grupo? Tem se encontrado para rezar, para colocar em prática as orações próprias dos Joseleitos leigos? Tem feito a adoração à Eucaristia na sua comunidade? Tem fortalecido o lado espiritual do grupo? Tem rezado pelas vocações, pelo surgimento de vocações, pelo sustentamento daquelas que já estão e dos padres que estão trabalhando? Então, o grande projeto, ao meu ver, dos Joseleitos leigos precisa ser o espiritual. Que reúne aí, né, esses elementos que eu falei: adoração ao Santíssimo, rezar com o grupo, rezar pelas vocações. O segundo ponto dentro dessa espiritualidade é o estudo. Lembra daquilo que eu falei no início? Às vezes o camarada vem com boa vontade para os nossos grupos de pastorais. Antes dele conhecer, a gente já coloca ele como coordenador, e aí a coisa fica doida. Nós estamos estudando os nossos diretórios, nós compreendemos bem o que é ser Joseleito leigo. Eu digo, e não sei se escandalizo vocês, ou enfim, mas o fato de você ser participante de uma paróquia que tem um padre Joseleito, você não é obrigado a ser Joseleito leigo. Você não é obrigado. Isso é um chamado específico para alguns. Agora, chamado, aí você precisa entrar nessa espiritualidade, se dedicar ao estudo, conhecer a congregação, conhecer, né, o processo formativo, conhecer aquilo que é próprio do Joseleito leigo. Aí, na minha opinião, é só a partir desses dois elementos que aí o grupo parte para um projeto pré-organizado a partir da realidade que vive. Isso tudo que a gente já conversou aqui. A partir da realidade que vive, eu posso agora empreender projetos com o meu grupo. Partilho aqui agora de forma muito livre as duas experiências que eu tive nas paróquias que passei, aliás, 3 experiências e a terceira de modo muito especial. Por exemplo, quando nós chegamos lá em Friburgo, pensamos com um grupo em criar. Por que criar esse projeto do fraldão lá, né? Porque era uma demanda muito grande na paróquia, que pediam todo dia, toda semana, fralda geriátrica para muitas pessoas que estavam doentes, de câncer. Não sei se me veio até na cabeça agora se essa situação é mais próprio ou propício das cidades altas, porque quando eu cheguei em Campos foi a mesma coisa. A gente pedia fraldas geriátricas, e aí lá em Friburgo veio a ideia da gente, então a gente começar a produzir, né, essas fraldas. Mas como produzir se nós não temos elemento nenhum? Vamos correr atrás. Aí apareceu alguém que tinha uma máquina que produzia fraldas e nos vendeu por um preço bom, compramos. E agora, os insumos, o material, o que faremos para conseguir? Um empresário deu um X, o outro garantiu também que todo mês. Mandamos buscar a primeira remessa em São Paulo,
juntamos um grupo de pessoas lá e perdemos muito material até aprender a fazer a fralda, muitos obstáculos, porque muita gente dizia, mas isso vai dar errado, porque se essas fraldas causarem alergia nas pessoas que forem usar, vocês vão receber um processo, e aí fica todo mundo assustado, principalmente o padre, agora o que é que a gente faz? Mas vamos botar para frente, vamos ver. Não sei, Valdir, não sei se continua lá o projeto ainda, sabe dizer, não? Sim, padre, parece que continua assim. Continua, né? Lá em Campos do Jordão era a mesma coisa. Muita gente, uma demanda muito grande atrás de fraldas. Aí eu já tinha um pouco mais de experiência. A gente também fundou lá o projeto Fraldão, até porque levar comida para a rua, já tinha outra paróquia que fazia isso, que era o Padre Batista na época, acho que continua também, mesmo a paróquia não sendo mais nossa, mas era um projeto bonito que acontecia lá, levar sopa, comida para as pessoas naquele frio de Campos do Jordão. A gente entrou com esse projeto do Fraldão, que também acho que até hoje continua. Aí, quando nós chegamos em Taubaté, o que é que acontece? Já tinha muitas paróquias que dava roupa, dava comida nas ruas e tal. O nosso grupo se dedicou até descobrir um trabalho social que apareceu agora lá com o Padre Júlio, ao estudo, não foi Maria e Luiz? A gente estudava muito. Tinha um seminarista que acompanhava o grupo, que refletia, que fazia retiro, que fazia exercício da Boa Morte, que estudava lá os livrinhos e tal. Ou seja, era um trabalho, naquele momento, do grupo lá do Taubaté. Estudava muito, refletia muito. Acho que Cida está aí também, pode dizer. Então, assim, não se preocupar tanto em fazer algo, mas olhar para a espiritualidade, olhar para o estudo, se preparar, porque Deus vai fazendo surgir aí aquilo que depois pode se tornar um projeto que vai atender aí aos mais necessitados. Meus queridos amigos, o que eu tinha de dizer a vocês, já disse tchau. Vou ter que esperar, né, Mariana? A gente agradece ao Padre Celso, foi muito bom, é importante ter em mente esse projeto.